Experiência do colaborador como motor da experiência do cliente. Hoje, nesta série especial do Debate no Café, para revelar o que realmente sustenta um atendimento que gera valor de verdade, estamos conversando com autores do livro A Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira, estamos aqui para mais esse episódio, então, enquanto você acompanha aí a nossa vinheta, aproveita para curtir, compartilhar, divulgar esse episódio, essa série especial desse livro, que já está virando aí uma referência para o mercado também. É isso aí. Tomamos um café? Para o papo de hoje, convidamos um dos coautores do livro, o Larry Sakiewicz, que é Chief Business Officer na Optima AI e que assina o capítulo A Experiência do Colaborador Aprimorando o Atendimento ao Cliente. Larry, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Muito obrigado, Thiago. O prazer é todo meu. Maravilha. Perfeito. Então, o Larry está com o café aí. O debate no café tem que ter café. Tem que A ter gente café. nunca começa sem o nosso. Hoje eu vim com o meu Tintim. Fusquinha aqui, sem o nosso tintim. Inclusive, Tá bom? tintim. Então, um brinde aí, um bom café para vocês, Um para ótimo café. deixar esse debate um pouco mais gostoso também. É, Larry, está falando de experiência do cliente, mas também de experiência do colaborador, né? Acho que durante muito tempo o mercado tratava essas coisas de maneira separada, ou não olhava tanto assim, é, entendia, falava, mas na prática mesmo, no dia a dia, a gente não via muita coisa. E é exatamente isso que você trata no tema, então, no capítulo. Mas eu, eu, eu queria, e eu comecei, né, Thiago? Me desculpa, mas eu Não, vou vamos inverter lá. aqui os Tá pontos. ótimo. É, o Larry, conta qual o grande objetivo, então, que você teve para falar disso, para colocar esse, trazer esse tema, esse alerta, né? Qual foi o seu grande objetivo, então, com esse capítulo nesse livro que está falando de excelência no atendimento ao cliente também, mas o que significa isso, então, para falar de colaborador? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma correção de tempo verbal, tá, Márcio? Que o problema é atual, ele não passou, né? Então, as empresas ainda não têm essa correlação entre o CX e o UX, Muitas entre não a têm, né? experiência do colaborador e a experiência do cliente. A maioria das empresas não tem a mínima ideia que ambos são basicamente a mesma coisa, é uma continuidade. E mais do que isso, tem pouco ainda conhecimento sobre o CX. O CX é uma cadeira ainda em evolução, né? Para você ter uma ideia, eu venho desde 2008, 2009 nessa área de CX, desenvolvendo projetos, tanto aqui no Brasil quanto fora, e foi evolutivo. E eu vi altos e baixos do CX, né? Com relação à adoção, com relação a entendimento do que significa. Inclusive, eu sempre falo, e no próprio. Eu escrevi um livro sobre isso também, eu fui coautor da mesma editora que esse livro agora, que é a Robeca, e eu deixava muito claro, primeiro que o CX em si, a experiência do cliente, ela acontece de forma orgânica, natural. O que a gente pode alterar é o gerenciamento da experiência do cliente. E assim como pode-se ter uma estratégia fundamentada e tudo, com relação à empresa, objetivos, a mesma coisa acontece com a experiência do colaborador. A experiência do colaborador ela tem que ser gerenciada também. Existem alguns aspectos, e aí a gente pode falar bastante aqui nesse bate-papo, todos são experientes, todos já passaram por empresas, foram ou são gestores.
E a gente sabe o quanto é difícil fazer a gestão de uma empresa. Só quem passa por isso é que sabe. O quanto é complicado você gerenciar pessoas. Nós somos diferentes, por essência, nós somos diferentes. Cada um, não existe cópia carbono. Nós somos únicos, né? E como únicos, dentro da nossa vida, a gente tem dias bons, dias ruins. A gente tem dia que vem estressado porque brigou por alguma razão em casa ou porque acordou mal, né? E isso muitas vezes não é entendido no ambiente corporativo, né? Então, o grande segredo e talvez o grande alerta respondendo à sua pergunta, o motivo de eu escrever esse capítulo foi justamente para fazer um alerta primeiro que uma boa gestão de experiência do cliente, ela vem atrelada a uma boa gestão da experiência do colaborador, mas com muitas nuances, né? Não existe um prato feito, não existe uma fórmula mágica. Cada empresa tem a sua cultura e você é um craque nisso. Teu capítulo fala disso no livro também. Sim. A cultura da empresa ela é distinta também e como em sendo distinta, não é só o colaborador que precisa se adequar à cultura, mas é quase que uma simbiose, né? A empresa precisa entender as pessoas. Existem muitas técnicas, por exemplo, você saber qual é a pessoa certa para aquele cargo, isso gera muito atrito. Então, você colocar uma pessoa errada em um cargo, você gera atrito não só com a pessoa, mas com o próprio departamento, às vezes com toda a empresa. É muito complexo. Você tem muitas variáveis, você tem muita. Vamos dizer que você tem muita abertura e muito campo para estudar o que é a sua empresa, como que são os seus colaboradores, né? Eu escuto outra coisa também, é uma continuidade da minha vida acadêmica. Eu dou aula na SPM, e ultimamente eu comecei como CX, mas ultimamente eu falo só sobre experiência do colaborador. É uma coisa que me encanta, primeiro, porque eu gosto de entender pessoas, né? Fui e ainda sou gestor de empresa, que acaba com os nossos cabelos também, os poucos que restam, né? Então, é um problema quase que diário, né? Que você precisa resolver, um jogo de Sim. xadrez entre você manter a rentabilidade da empresa, né? Satisfazer seus sócios, fazer com que a empresa tenha um crescimento sustentável e mantendo a sua empresa de pé, né? Com funcionários engajados, né? Gostando do lugar em que trabalham. É uma arte. É uma arte. O que existe hoje, na verdade, é um grande turnover. Você tem aí essa geração Z, a geração dos millennials, com uma outra visão de mundo, que é uma visão não que é bastante diferente da minha, que sou um baby boomer, sou dos anos 60, um verdadeiro dinossauro da tecnologia, mas as pessoas estão mudando e as empresas têm que mudar junto. Os próprios gestores estão mudando, né? Então, é uma mudança cultural muito grande. A gente agora acompanha uma mudança muito impactante na tecnologia, né? Então, o advento da inteligência artificial, o medo de se perder emprego, a necessidade de fazer qualquer coisa com inteligência artificial dentro da empresa. Isso também causa uma comoção nos colaboradores, causa um problema sério, muitas vezes de burnout, fora o relacionamento com chefes tóxicos. Existe uma série de itens, né, que me fizeram. Foi uma resposta muito longa, me desculpe, tanto o Márcio Sem quanto o Tiago, problemas. mas foram muitos motivos. Os motivos eles não cessam, né? E eu acho que eu ainda escrevi pouco, né? Espero que tenham outras edições, porque se estende, né? E se estende muito.
Eu Mas, acho que você acabou fazendo, desculpa, Márcio, mas né? um resumo aqui, né, do capítulo, acho que foi ótimo, porque aí a gente Foi. já consegue ir tocando vários pontos. Vai lá, Márcio, você ia Eu só ia comentar. Uhum, fazer um comentário que, de fato, esse problema ele é atual, né? E ele sempre vai ser atual, porque principalmente nesse mundo que está acelerando tudo muito mais, né? Assim, a gente está mudando as coisas muito mais rápido. É, então, se a gente for parar para pensar hoje, com toda a tecnologia, a transformação que teve, IA hoje é só mais uma coisa dentro de todo um aspecto de transformação comportamental que a gente está tendo. É, uhum, aceleradores, eu chamo de aceleradores, né, como a pandemia, que trouxe uma mudança que ninguém estava parando para pensar nela ainda, que era o home office, né? Ou pelo menos não estava uhum, pensando em escala, né? Você tinha uma outra que pensava, mas não era escala. Então agora todo mundo sim. pensa, isso impacta o comportamento das pessoas, impacta a realidade das empresas, impacta as experiências, né? E Absolutamente. várias outras. OpenAI em 2022 foi outro acelerador, Foi né? Que mudou, outro gatilho, mudou né? fundamentalmente uma forma de você ver os negócios, né? Exato. E é muito interessante. Mas as pessoas esquecem das pessoas. Então, esse que é o ponto, né? As pessoas esquecem das pessoas, mas a gente está todo mundo incluído nisso. Porque nós, pessoas, estamos Uhum, pessoas que estamos mudando, né? Nós, pessoas, uhum, enquanto clientes, enquanto colaboradores de alguma empresa, funcionários de alguma empresa, enquanto outros tipos de profissionais, nós estamos mudando. A gente tem, acho que estamos vivendo na história a maior quantidade de gerações trabalhando junto, né? Há sim, 20 anos sim, sim. atrás, a gente estava 25 anos atrás, a gente estava falando de geração Y. Hoje a Uhum, geração Y é que está na cadeira de CEO das empresas, diretor da empresa, isso, né? Mas nós exato, estamos exato. lá, geração X Uhum. está lá, o Baby Boomer está lá também, e a geração Z está chegando. Então, assim, porque É, está tudo são mudando. cinco, né? São Eu acho que cinco são trabalhando cinco juntos ao trabalhando mesmo junto. tempo. É. Imagina o contexto disso numa empresa, numa grande empresa que tem um monte de, sei lá, seus 10, 15, 20 mil colaboradores. Imagina o mundo que é ali dentro, né? Que a gente Não, já Uhum. e vive isso em pequenas a empresas, É um mundo imagina. caótico. complexidade, né? É É uma um mundo caótico. É complexidade caótico. tremenda, porque cada um Sim, vai dar valor para uma coisa, Exato. cada um é exatamente. reconhecido e se vê reconhecido de uma maneira, cada um Isso. se satisfaz com uma, né, necessidade. Aham. E aí eu queria aproveitar Fora, esse. perdão de te interromper, fora a diferença das empresas, fora a diferença de mercado, fora a diferença de cultura, fora a diferença de cultura Exato. de país. Se Exato. você trabalha numa multinacional, você tem importado uma cultura, né? Sim. A gente conversou um Que você pouquinho cria uma antes do terceira, bate-papo. Exatamente. você acaba Então, criando uma terceira cultura. são problemas em camadas Exato. que têm que ser resolvidos, né? Mas até aproveitando esse gancho, Larry, você comenta, né, que um colaborador que não está satisfeito, que está estressado, que não é valorizado, essas emoções acabam vazando, vamos chamar assim, Sim. para o cliente final, certo? Uhum, Como que você identifica, né, ou como que uma empresa pode identificar que ela está sofrendo de um problema de employee experience uhum, e calcular isso, porque você também vai comentar que isso não é soft, né? Esse uhum. Não. problema da empresa achar que não, não, cuidar do meu funcionário, do meu colaborador é algo soft, não é. Se você Uhum. puder contextualizar e trazer Não, isso para claro a que gente. sim. Claro que sim. Você tem, assim como tem no CX, você tem métricas, no- tem até as métricas correlatas, por exemplo, no caso da experiência do colaborador, você tem o eNPS, você tem pesquisas, né? Tanto pesquisa de clima, pesquisa interna, você tem a própria possibilidade de conseguir dados internos através de várias formas, como caixinhas de sugestões, por exemplo, que agora são eletrônicas, que poucos fazem. O grande ponto é o negócio chamado voz do colaborador. Em inglês é VOE, né? Voice of Employee. Em português é VOC, como o VOC do cliente, mas é voz do colaborador. O grande segredo é escutar o seu plantel,
aqueles que trabalham com você. Você tem que escutar, entender, dar sentido àquilo que você escuta, né? Não simplesmente fazer. Ok, eu tenho uma caixinha de sugestões, maravilha, está todo mundo sugerindo, deu certo. Não, não. Tem que escutar, tem que É, entender, tem que digerir, tem que fazer disso uma ação, né? Senão vira mais. Inclusive, eu tenho um exemplo, isso é dos anos, creio que 70. Dos anos 70 nos Estados Unidos, chão de fábrica. É um exemplo que eu uso nas minhas aulas na SPM. Eles colocaram uma caixinha de sugestões no chão de fábrica. E eles eventualmente liam. E um operário, um trabalhador, um ajustador de máquina, ele deu uma sugestão simples que deu que fez com que a empresa economizasse milhões de dólares. É um exemplo muito simples, muito simplório, mas que é muito potente, né? Ele mostra que a voz do colaborador é tão importante quanto a voz do cliente. Assim como a experiência do colaborador é tão importante quanto a experiência do cliente. Pode parecer tecnicismo, pode parecer uma coisa só de banco de universidade, mas não é, isso é fato. É fato. Quando você tem uma empresa coesa, uma empresa que trabalha gostando daquilo que você faz, eu até gostaria que depois você me desse o exemplo da padaria, porque o exemplo da padaria, Thiago, que você me passou, é um exemplo desses, né? É um exemplo em que você não consegue administrar os seus colaboradores, que você não escuta, você não vê, né? Quem vê é o cliente. Pode contar, eu gostei muito do Na seu verdade, foi exemplo. a academia, foi numa Foi na academia, é academia. uma Isso. academia, uma rede nacional, tem mais de 500 Uhum, unidades no Brasil. A gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravação, Márcio, e um dos funcionários, que é, né, o treinador ali, começou já, pegou ali uma amizade, né? Veio um, uhum, 2, 3 dias no quarto já estava falando, o dono disso daqui, que horrível, não sabe fazer as coisas direito e se queixando, né? Então, uhum. assim, no mínimo faltou treinamento, faltou uma série de coisas para esse Faltou colaborador, escutar a ele. experiência, faltou escutá-lo, Faltou É. né? escutar. A Ou outras experiência experiências, desse colaborador foi outras ruim, experiências ruins que ele está tendo que já está exato, deixando ele predisposto a ficar criticando de maneira intencional, em voz alta, na frente de todo mundo, que é para chutar o pau do Sim, barraco mesmo, entendeu? exatamente, sim. Várias vazou, né? outras coisas. É, Vazou. E isso é ruim, tanto para o cliente quanto para o ambiente interno, porque da mesma forma que ele sim, falou para você, ele falou para os colegas. sim. Exato. E aí é o dito climão, né? Então você passa a É. viver num clima totalmente tóxico, num clima desagradável. O cliente, ele vai, a tua marca, ela vai ser arranhada, sim ou Sem sim, dúvida, né? sem dúvida. Isso só mostra que um é totalmente relacionado com o outro. Então, existem muitas formas de você escutar o cliente, existem muitas, por favor, aos nossos, como diria os velhos, os ouvintes, ao pessoal que está nos assistindo, leia o livro, tem muita coisa interessante, porque lá você vai ter técnicas de como fazer essa leitura das formas mais simples possíveis, não é necessário nenhum tipo de investimento monstruoso, é bastante simples mesmo. Claro que por uma empresa multinacional que tem acima de 10 mil funcionários, a história é completamente outra e você precisa compartimentalizar, você precisa fazer isso através de softwares próprios, e é possível também. Né? É bastante possível, tanto que muitas empresas fazem isso, né? Escutam de forma coerente e constante a voz do seu colaborador. Aliás, Te respondi? Perfeitamente. Muito obrigado. Muito obrigado. aproveitando, esse é o livro, né? Você está assistindo, não viu ainda, esse é o livro. Somos em 21 coautores aqui, ó lá. Tá? E aqui, no capítulo do Larry, ele falando aí das formas, das coisas que traz, né? Larry, você fala aqui da jornada do colaborador.
Você até Uhum. exemplifica com a Joyce, né? A Joyce, a A colaboradora do grande Joyce, a Joyce. grande Joyce. Como que ela Ah, entrou e como ela saiu. como ela entrou, como ela saiu. Aí você traz até o esqueminha aqui, Uhum. ótimo, maravilha. Ah, mas o que a gente muitas vezes enxerga, queria ouvir a sua opinião nisso, as empresas elas conseguem entender essa jornada toda, porque a sensação que dá é que muitas vezes se investe muito em atração, se investe muito no onboarding da coisa, aquela coisa toda, né, falando da experiência do colaborador ali, Sim, né? sim, sim. E depois que ele entrou, aquela coisa, com o cliente que você faz a festa quando ele faz a primeira compra. Depois, meu, você já tá que ele esquece você, recompra, não. A parte de serviço, suporte, serviço é um pandemônio. Uhum. Acontece a mesma coisa com o colaborador, então assim, depois toda a jornada dele dentro, com feedbacks, com a parte de desenvolvimento e tudo mais, torna-se ruim até chegar no offboarding, né? Que Uhum. aí também acaba passando por momentos de tensão. Então parece que sai começa no céu e termina no inferno, talvez, assim, como que é É, esse ponto? Por é, que que não pode começar a terminar no céu, mesmo quando termina, né? Pode terminar mas no céu, pode, mas mesmo quando mas, termina, mas pode, pode, claro que pode. Tudo isso faz porque parte do ninguém vai ser gerenciamento. o tempo todo, ninguém vai ficar na empresa o resto da vida. Para você ver que é tudo tão parecido com a experiência do cliente, a jornada é igual. A jornada é igual. Você passa pelas mesmas coisas, você passa pelo entendimento de onde você vai entrar, depois você passa pelo processo de seleção, depois você passa pela questão das entrevistas, depois você passa pelo onboarding, que você falou normalmente. Normalmente é maravilhoso. Tem muito onboarding também que é muito fraco, ou É, seja, você já começa mal na entrada. Depois você tem todo o processo. Márcio, o grande segredo é gerenciar. É gerenciar, é você trazer as pessoas certas. Eu vou reforçar muito isso para os cargos certos. Você escutar muito as pessoas. Na questão do relacionamento chefe e colaborador, também você saber como é essa relação. Eu estou falando dos gestores do C-Levels, tá? Os gerentes são muito importantes. Existem até pesquisas que mostram que os gerentes são fundamentais nesse processo, nessa manutenção. Mas quem olha de cima é o C-Level, é o gestor, é o diretor, é o presidente, é o CEO. Eles são os responsáveis por ter essa visão de floresta, essa visão geral do que é a empresa e por que ela não está funcionando, por que eu estou tendo esses números ridículos de NPS, né? Porque ele só abaixa, porque eu estou tendo esse resultado financeiro ridículo, né? Ele tem que olhar, e aí ele vai olhar a sua empresa dentro, fazer um raio-x da empresa. A jornada, ela é diretamente, e aí eu tenho mais que te escutar que você me escutar, é diretamente relacionada com a cultura da empresa. É diretamente relacionada. É uma relação direta, única e sem mão dupla. Você tendo uma cultura centrada não só no cliente, mas centrada no colaborador também, você evita problemas. Claro que não 100%, não existe perfeição em absolutamente nada. Novamente, nós somos pessoas falíveis, variáveis, né? exato. Problemáticas muitas vezes, né? A gente traz as nossas cargas psicológicas de tudo que é lado, né? E ainda são reforçadas pelo ambiente corporativo, que é pesado, que é de cobrança, que é sabe, de até cobrança pessoal. A maioria das vezes é cobrança de fora, mas você se Autocobrança, né? cobra. A autocobrança, você quer crescer, você quer evoluir. Mas você, como pessoa, você quer ser escutado. Você quer, quando fizer uma coisa bacana, você quer que as pessoas reconheçam isso. Uhum, É natural do ser humano. E essas são uma das falhas, talvez, mais básicas que as empresas fazem. Uma é não escutar o seu funcionário, a outra é não reconhecer quando o funcionário faz alguma coisa assim, eu vou usar um anglicismo, eu não gosto muito, mas é um outstanding, é um fora da curva, né? O cara uma moça que realmente passa de qualquer tipo de standard, né? É acima do nível e está lá e não é escutada. Ou seja, isso é um gatilho direto para uma saída, né? Então,
vamos dizer que em vez de se usar o periscópio dentro da empresa, você tem que usar o microscópio. Você tem que olhar com muita profundidade, né? Recursos humanos é fundamental nisso, é fundamental em tudo isso, mas não só. Não só. Todos os departamentos, eles são responsáveis por suas áreas. Exato. E a correlação e a relação direta entre recursos humanos, os departamentos e a diretoria, C-level, e o próprio gestor da empresa tem que ser fluida, né? Mais fácil falar do que fazer, porque isso é ao longo de você, dentro de um mercado competitivo, né? Todo mundo com a faca na mão, tentando conseguir cliente, né? Eu acho que para qualquer análise você precisa ver, além da parte, vamos dizer, conceitual, você tem que ver a parte real, o dia a dia da empresa. O quanto é difícil você, numa segunda-feira, sendo que você passou o domingo anterior vendo o Fantástico, você tem que acordar. Você tem duas formas de acordar. Você acorda, pô, vou para a empresa, vou trabalhar. Você acorda, caramba, eu tenho que ir trabalhar, né? É 0-1, é binário o negócio, não existe mais ou menos eu vou. Ou você gosta do negócio ou você não gosta. E a empresa é totalmente responsável por isso. A gestão é totalmente responsável por isso. E aí existem outros fatores fundamentais, por exemplo, a falta de. Talvez você fosse perguntar isso, Tiago, vamos ver se eu respondo antes. A falta de condições tecnológicas, por exemplo, você trabalha só com software do século passado, ou com um sistema legado que te mata, ou com uma coisa que não te deram treinamento, você tem que aprender na unha. Não funciona. Não funciona, não vai funcionar. É mais um item de desgaste, é mais um item para um possível burnout, é mais um item para uma possível saída da empresa, porque você não aguenta mais entrar por aquela porta da empresa e ver a cara da recepcionista. Você quer dar meia volta e quer ir embora. Exato. Não, Márcio, não sei se você quer falar, mas eu iria, obviamente. O Larry Ele antecipou já a antecipou, a gente vai pergunta, né? perguntar. É, Antecipou. A gente ia entrar nisso, realmente, essa questão de sistemas legados, sistemas muito antigos ou muito lentos, né? Que acaba trazendo uma experiência péssima. Mas eu vou É. juntar aí, essa minha dúvida, né? A nossa dúvida aqui, é o que você traz no teu capítulo, junto com a questão da liderança, que eu acho que são coisas que podem e devem ser medidas, né, Uhum, para que a empresa, se for uma empresa séria, tome decisões, né, com base uhum, em pesquisas de colaboradores. Eu já uhum. trabalhei em muitas multinacionais, mas também tive surpresas de gestores alto nível colocar a equipe numa sala e falar: olha, o resultado da última pesquisa não foi bom, isso não é bom para vocês, porque a empresa acaba favorecendo e ajudando aquelas equipes que têm boas notas. Afinal, a gente está num Great Place to Work. Empresas Afinal, bom, é, bom, as pessoas sabem, né? O LinkedIn é público, já viram por onde eu é, passei, já passei por isso, né? uhum. Como lidar com uma situação dessa, onde a gente sabe que a métrica é importante, mas o próprio líder está sabotando a pesquisa? É, o bônus você está como atrelado à funcionário, galera, É cara. óbvio, né? você como funcionário, a melhor saída é a saída, né? Porque você como funcionário, dificilmente você vai mudar nem essa pessoa e nem tampouco a cultura da empresa. É muito complexo, né? Não adianta vir também com ideias mirabolantes, não. Vai vir um Dom Quixote que com a sua lança vai conseguir mudar o rumo de uma empresa. Não, não muda. Isso aí é uma coisa que leva tempo. É uma coisa que ela é só vista com resultado. As empresas, qualquer empresa trabalha por resultado. Não, não existe, não existe. Eu escuto muito, principalmente em CX, não, precisamos ser, qual que é a palavra? Não vou lembrar agora, mas entender o outro, sabe, entender a outra pessoa, é tudo muito lindo, né? É tudo muito maravilhoso. Isso no papel, no dia a dia, Empatia. não. É empatia, a empatia sumiu da minha. Você precisa ser empático, você precisa ser empático com o cliente.
Mas como que eu vou ser empático com o cliente se meu processo é uma porcaria? Se o meu sistema, toda vez que eu atendo o cliente, ele cai. Se eu chego na empresa, o meu supervisor eu quero pegar na garganta dele, porque ele é um estúpido, me trata mal. Como que eu vou me tratar bem uma pessoa se eu ganho R$ 1.500 para trabalhar 8 horas seguidas? E eu tenho meia hora de almoço e eu posso ir no banheiro uma vez só nesse período todo. Essa é a realidade dos fatos, né? E principalmente quando a gente fala em atendimento a cliente, a gente vai falar a gente pode ir para qualquer canto, para qualquer canto. O grande problema é a forma que você trabalha o seu colaborador, a forma que você trata o seu colaborador, a sua política, e aí tem que ser uma política mesmo, né? Com todos os processos, né? Com os enunciados, sendo muito claro como você trata o seu colaborador, e como você pode fazer com que esses colaboradores realmente se sintam bem dentro da empresa, né? Naturalmente, não vai ser dando meia hora de banheiro, nem tampouco, talvez, ter que ficar mais tarde porque o cliente pediu. Para que isso aconteça, você precisa ter engajamento. É uma coisa que cada vez está sendo mais difícil, né? Até pelo problema que nós falamos, não é nenhum problema, mas a realidade que nós falamos que são as diferenças geracionais, Hum. né? Então você pega a geração mais nova agora, muito tecnológica, mas pouquíssima feita à autoridade, né? Então, não, eu vou ser dono do meu nariz, ou eu vou trabalhar por mim mesmo, eu não vou responder a ninguém. Ok, ok, vai existir isso, como vão existir aqueles que têm que trabalhar obrigatoriamente por uma questão de sobrevivência. Mas para isso você precisa olhar a empresa e você entender essas camadas, você entender as pessoas, você entender a variabilidade das pessoas, né? Você entender a necessidade das pessoas. É difícil, não é fácil. É um desafio, e é um desafio que, mais do que diário, ele é praticamente horário. Você precisa saber com quem você está lidando, você precisa saber para onde você vai com essas pessoas, o que que você quer dar para elas. Outra coisa que eu falo também no livro é sobre treinamento, desenvolvimento. Não adianta você trazer uma pessoa e não treinar, não desenvolver, não fazer com que ela cresça, não ter um caminho já definido ou possível para essa pessoa, ou que seja claro para essa pessoa, né? E eu já vi casos muito bonitos de agentes de atendimento que saíram daquele negócio de ganhar R$ 1.500 por mês, de poder ter meia hora de almoço e somente uma vez ao banheiro, se transformarem em supervisores, gerentes, diretores e até CEOs de empresa. Acontece, não é impossível. E talvez essas pessoas ela tenham a real dimensão do que são aqueles colegas que um dia ela já foi. É, trata disso também, trata da experiência da pessoa. Então, hoje a gente tem muita startup com gente muito nova, e eu não vou fazer aqui guerra geracional, mas que acha que já sabe tudo, que já vai conseguir US$ 1 bilhão, ou que já conseguiu US$ 1 bilhão, mas trata todo mundo no açoite, né? Então, conseguiu o seu faturamento mais pela qualidade do produto do que pela qualidade do desenvolvimento. Vai ser um crescimento não sustentável, com certeza. Vai cair em algum momento. Mas é isso. Dei uma esticada meio Não, grande. Eu me é, empolgo com essa. é assim, deixa eu falar agora para se tem alguém aqui que está nos escutando que eventualmente trabalha tá numa área de RH, trabalha com experiência do colaborador, calma, não se joga pela janela agora. Esse Na... cenário, ele é difícil, mas ele é difícil em qualquer lugar. Exato. Uhum. O ponto é que mostra o quanto estratégico gestão de pessoas dentro da empresa ficou. Uhum. Muito mais, talvez, do que antigamente. O RH, se a gente for colocar no RH o chapéu de responsabilidade primeiro ou de piloto disso, né? O RH hoje é muito mais estratégico.
né, Uhum. do que já foi no passado, principalmente em grandes corporações, pela complexidade de uma grande corporação, mas não só nas grandes corporações. E isso mostra também, você estava falando de cultura, né? Eu acho que aqui é só para fazer um pequeno paralelo. Quando a gente fala de cultura hoje nas empresas, a gente não está falando de abraçar árvore, de fazer adesivo bonito, de norteadores com frases emocionais, vídeos lindos, que as Sala de pessoas descompressão. choram e quando entra na sala de reunião para o trabalho, esquece tudo aquilo porque é outra realidade, né? Uhum. Não é isso cultura, né? Cultura hoje ela precisa ser muito mais intencional, pragmática, né? Tem que considerar contextos e realidades das empresas, dos mercados, e mais, a empresa tem que saber como empresa, para onde que ela quer ir, para dizer para os funcionários, é isso aqui que a gente quer, é isso aqui que a gente vai fazer. Vão ter dias difíceis, vão ter estradas tortuosas, vão ter dias bons, vai ter retona que a gente vai poder navegar em velocidade de cruzeiro aqui, vai ter tudo isso. Contamos com todo mundo, os dias bons para os dias ruins, né? Mas é deixar claro e não viver aquelas. Porque quando a gente deixa para o colaborador dizer o que é a cultura da empresa, é um problema, né? Quando ele gosta de alguma coisa assim, né? Não, mas isso é a cultura da empresa, sim, é muito bom. Ah, isso aqui é ruim. Cultura da empresa, sim, é muito ruim. Quando a gente deixa ele dizer o que é cultura, não é a empresa que diz o que é a cultura, por isso que ela tem que ser intencional e pragmática, isso atrapalha, acaba com qualquer experiência. Porque Uhum. né, eu uso no meu capítulo, eu falo lá que a cultura come a estratégia no café da manhã, come qualquer estratégia, para fora e para dentro, né? Uhum. Porque se a empresa fala, o PowerPoint bonito fala, o adesivo na recepção fala, mas fala algo diferente do que um executivo fala, quando está na sala de reunião que juntou todo mundo para dar o feedback por causa do NPS que não vai perder o bônus dele. E aí, o que que fala mais? O que que vale mais, né? O discurso lá ou a prática? E qual que é a cultura real? Então, assim, acho que a cultura precisa ser olhada de maneira muito mais estratégica e estruturante Uhum. para fazer todas essas mudanças, né, que você falou, Hilaire, que é difícil e não vai ser perfeito, porque não vai ter perfeição em nenhum lugar, Não, claro que não. e tem Uhum. todas as dificuldades, você precisa olhar isso como algo estruturante, difícil, pesado, com Uhum. escolhas, com desescolhas, e que pronto, e que não vai agradar 100% nunca, mas que não é para agradar 100% nunca também, porque a gente está numa relação diferente, não é? A gente tem que parar de romantizar essas coisas todas. A Sem gente dúvida. romantiza É o que eu tentei demais. falar, o que eu tentei falar da romantização. E pegando a frase do Drucker, que você pôs com brilhantismo no seu capítulo, cultura não é escrita, não é adesivo. A cultura é sentida. Você Exato. sente no seu dia a dia. Você praticamente respira. Né? Então, e aí não é o é uma coisa que é quase intrínseca. Você consegue ver a cultura através das atividades, das ações, das faltas de ações, das faltas de atividades. É aí que você consegue sentir a cultura da empresa. E é uma coisa que vai ao longo do tempo. Você não consegue implantar uma cultura em uma semana, um mês ou um ano. Exato. É uma Não coisa vai. que é um brick by brick. Você vai tijolo a Vai tijolo, você vai construindo, né? construindo, É né? porque ela nunca E vai estar depende muito do 100%. gestor também. Ela nunca Não, vai estar cem por não. cento pronta. O mundo está mudando. De repente, a gente tem que fazer ajustes de Sim, rotas, adequações Claro. para sim, novos contextos. sim. Entendeu? A cultura não é Mas é fixa, não está complexo. cravada em Eu pedra. espero que eu não, eu espero que eu não tenha passado, como você falou, para os gestores de RH não pularem pela janela, que eu não tenha sido muito terrorista, mas é só trazer um pouco a É a realidade e realidade. mostrar que não estamos falando aqui de conceitos, não estamos aqui falando de filosofias, não estamos filosofando. A gente está falando da realidade das empresas e os problemas que ocorrem hoje. É E para mudar o tende, papel, né? O papel dele mudou. Tem que entender que o papel dele exato, mudou. Então não é para se desesperar. O seu papel mudou, você exato. tem que fazer diferente um pouco. Uhum. É que eu vou te contar uma coisa, e concordando com você em uma parte e ampliando, que é a questão do RH. O RH, no passado, ele era muito mais tático. Ele era quase que só um departamento pessoal que cuidava de papéis e cuidava de entradas, saídas, pontapé, tchau, muito obrigado. Esse era o papel do RH. O RH hoje, ele realmente é estratégico, ele faz parte, ou teria que fazer parte da estratégia da empresa.
Eu tive, ao longo da minha carreira como executivo, C-levels de RH que eu chorava, né? Porque eles simplesmente falavam amém o que o CEO falava. Eles não tinham, vamos dizer, talvez o guts, né? A A força até. hombridade, né? Eu não quero falar hombridade porque senão vai me parecer que eu não tanto hombridade como feminilidade para chegar para o CEO da empresa e falar, tá errado, você tem que fazer assim, não era assim. Hoje já tem essa possibilidade, hoje já existe essa possibilidade, né? Um diretor, um VP, um CHR, ele já faz parte do board, né? Então ele opina, ela opina, né? Tem que opinar sobre a estratégia da empresa porque faz parte direta. No passado não era assim, era realmente uma coisa bem tática, problemática. E uma das coisas que são benéficas dos cabelos brancos é você ver a evolução, né? Não só a evolução da sociedade, mas a evolução, por contrapartida, das empresas. Eu não gosto de falar de organizações, que é uma coisa muito anglicista e americana, não que eu seja contra, mas as empresas são únicas, né? As organizações são um conglomerado. Então, as empresas estão mudando, vão mudar, elas mudaram dos anos 2000 para cá de uma forma que talvez nunca tenham mudado, nem talvez só no advento da Revolução Industrial. Agora é a grande virada. E eu não estou falando só questão tecnológica, é questão comportamental, é a questão de vivência de ser humano. E aí a gente pode extrapolar, pode ir para o mundo, sabe? Mas, inclusive, a questão que a gente colocou aqui das diferenças geracionais, Sim. que é uma coisa para ser estudada, né? As empresas deviam até estudar, porque isso pode gerar tanto uma coisa muito boa como atritos fundamentais, complicados, né? Complexos de serem resolvidos. Mas é bonito para ver, e eu acho que é tudo evolutivo, né? Então, é, as pessoas podem até me cancelar, mas eu acho que o ser humano está evoluindo, né? É uma questão de evolução. Existem até alguns contrapontos que a gente pode colocar, que a IA está um pouco emborrecendo as pessoas que não escrevem mais, né? Que já não conseguem mais tirar suas ideias, simplesmente escrevem um prompt. Mas isso é uma evolução também, né? É uma evolução, não deixa de ser uma evolução. Em algum momento você vai ter um corte aí e quem desenvolve as IAs no começo são seres humanos, né? Não são máquinas, pelo menos por enquanto. Exato. Que dizem, né, de artificial muito pouco, porque afinal é humano, né? De inteligência também muito pouco, né? Exatamente. 010101. É. Larry, eu queria te fazer uma pergunta. A gente, relembrando, nome do livro: Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. Com base nisso, a gente tem uma pergunta que a gente vai fazer para todos os convidados. Eu queria endereçar essa pergunta agora para você, que é o seguinte: na sua experiência, o que as empresas ainda não entenderam sobre esse bastidor do atendimento ao cliente? Ah, é uma resposta difícil porque você não pode fazer uma análise homogênea, né? Eu não posso falar de forma geral porque muitas empresas já entenderam. Tanto aqui no Brasil, muitas, eu não posso falar também que eu não tenho estatística. Mas empresas já entenderam, né? Já entenderam que existe a necessidade de você fazer um atendimento excelente ao cliente para você manter esse cliente. É, quando nós falamos aqui, ou quando a gente escreve, ou quando a gente dá aula, ou quando a gente está na empresa, no nosso mundo corporativo, a gente não pode esquecer que nós somos tão clientes quanto os nossos clientes. A gente sofre as mesmas mazelas que os nossos clientes sofrem com os nossos problemas operacionais. Por isso que eu sempre digo, eu sempre reforço a necessidade de todo o corpo diretivo, gerencial e mesmo de supervisão ir a campo, ir a um atendimento ao cliente, a um site de atendimento ao cliente. Mas isso não uma vez por ano, pelo menos uma vez por mês, para você sentir de fato
o que acontece na operação. Excelência de operação é você entender o que acontece, é você conseguir fazer com que os seus erros se tornem acertos. Você mudar a sua operação, os seus processos. Muitas empresas não conhecem seus processos de ponta a ponta. Ainda desenham processos como se fosse algo linear, né? O processo não é linear, né? O processo, eu fiz um curso de uma empresa muito grande que eu não estou autorizado a falar, porque e nem vou conseguir royalties por isso, mas não é por isso, eu não tenho. Mas eu fiz um curso que o professor falava assim: você pode comparar os processos de uma empresa a uma macarronada. Eles interagem, eles interrelacionam, eles provocam mudanças entre si e você nem sabe, você nem conhece. Claro que agora com a automação você começa a fazer isso de forma mais inteligente, com a IA mais rápida, mas os processos ainda são talvez os grandes malfeitores de um atendimento bem feito, né? Juntamente com muitas vezes com equipamentos obsoletos ou softwares obsoletos. É um conjunto, mas os processos eles são muito importantes também para que o seu colaborador trabalhe de forma consistente, que consiga dar respostas. Quantas vezes, e aqui somos todos clientes da telefonia celular, só como exemplo, poderia falar de banco também, que é a mesma coisa. Nós tentamos resolver um problema, somos atendidos por um bot que fica dando loop infinito, que te deixa atordoado, que você quer matar a tua máquina, quer matar o teu celular, o dono da Telecom e todo o resto, e não consegue resolver o seu problema. E quando consegue falar com um humano, ou o sistema caiu, ou não tem a resposta, ou vai passar para outro departamento. Isso é um problema de processo, claro, típico, né? Em que você não consegue ter os dados, a clareza. E quem gera dados dentro de uma empresa é um outro item do livro que agora me veio, são os colaboradores. Eles são os detentores dos dados, eles conhecem o problema, é a ponta de lança. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Novamente, eu me alongo, até porque é uma coisa também que me encanta e é um problema crônico das empresas, né? Que é você conseguir controlar, conhecer os seus processos, e os processos são mutantes, eles mudam, né? Principalmente para uma grande, aí sim, uma grande corporação, né? Você muitas vezes se perde o fio da meada. Então, um departamento que faz uma mudança em determinado processo pequenininho, ele não tem a mínima ideia que isso vai repercutir, talvez, em quatro na empresa ou dar um problema seríssimo e que vai te provocar aí um rebuliço e perder muitos clientes. Então, a importância, eu, como resumo, a importância de ter um atendimento ao cliente excelente é diretamente relacionada à saúde da sua empresa, é diretamente relacionada ao entendimento dos seus colaboradores, ao entendimento dos seus processos. Perfeito. Obrigado, Larry. Imagina. Maravilha. Bom, o Léo deu uma aula aqui, né? Eu acho que eu vou fazer o papel de Não, eu timekeeper. só aprendo, Márcio. Vou- Eu sou um eterno aprendiz. mas eu preciso fazer aqui o papel. A gente está chegando no final do nosso debate aqui. Léo, muito obrigado. Eu quero deixar aqui mais uma vez o livro. Se você ouviu tudo isso que a gente falou aqui e se identificou, na minha empresa é assim, tá assim, tem que mudar. Aqui, ó. Vai lá, vai conhecer esse capítulo, o livro todo. A gente vai deixar aqui nas descrições os dados do Larry e vamos deixar aqui também os dados para você adquirir o livro. Então vai lá, compra. Com certeza você não vai se arrepender e vai começar a ajudar a fazer. Assim, tem muita provocação aqui, então começar a trazer isso para o contexto, para a realidade da sua empresa, você vai com certeza achar um bom caminho aí, tá bom? Larry, obrigado por esse papo aqui Eu que conosco mais agradeço. uma vez. Obrigado, Thiago, por esse papo Valeu, aqui. Márcio. Passo a palavra para Obrigado, você. Thiago.
Larry, se quiser fazer o seu fechamento. Isso. Vai ser breve, até porque eu falei demais, eu acho. Me desculpem. Eu realmente me empolgo com isso, mas eu gostaria de agradecer tanto ao Márcio e a você, Tiago, pela oportunidade de falar. A própria Andrea Nacarate de Mello, que é a publisher desse livro também, da editora Robeco. Já são vários livros e creio que vão sair mais. É, Talvez o grande papel vamos dizer, da idade prateada, dos cabelos brancos, seja passar conhecimento, seja passar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sofreu, para as pessoas que estão vindo. Eu acho que isso eu não vou dizer que é uma obrigação, mas é quase uma cruzada, é muito gratificante. Eu, quando converso, por exemplo, com vocês, com diferentes experiências, com os meus alunos ou com os meus clientes, eu digo que a vida ela é feita de ensinamentos, o passo a passo, né? Eu sou um, um amante do lifelong learning, né? Do aprender sempre, né? Procuro ler, procuro entender, não faço crítica antecipada de nada, eu escuto. Eu acho que talvez esse seja um grande, talvez uma grande recomendação, principalmente para os dirigentes, escuta primeiro, fala depois, né? Escuta bastante, resume, né? Traz antes de você tomar qualquer decisão. A experiência vem ao longo do tempo, e aí você consegue fazer alguns atalhos, né? Para tornar a coisa mais simples. Mas a vida é feita assim, a vida é feita de constante aprendizado, né? Você nunca vai ser expert de tudo. Você pode ser expert de alguma coisa, né? Mas você nunca vai saber de tudo. É impossível. Nós não temos essa capacidade mental. Eu não vou falar de percentuais, porque aí vai ter um grande debate, né? Dizem que é 10% da nossa capacidade mental. Eu acho que é menos. É ainda menos. Então, o nosso cérebro é enorme, tem muita coisa para aprender ainda. Mas eu agradeço muito, agradeço a oportunidade que vocês me deram hoje de conversar, e foi um papo muito gostoso. Muito obrigado. Larry, muito obrigado. Foi para mim, assim, como o Márcio já adiantou, uma aula, né? Não é na SPM, onde o Larry dá aula, mas foi uma aula aqui no Debate no Café. Também eles já falaram sobre o livro, os capítulos conversam entre eles, o livro está muito bem construído, né? Você vai lendo e ele tem um fluxo. A gente aqui vai conversar com os coautores. Quem está nesse vídeo até agora, aproveita, vai assistir os outros da série, que vale muito a pena, tem uma Eu conexão muito vou. interessante. Muito obrigado, já temos mais uma audiência Boa. aqui, mais um pontinho na audiência. Larry, muito obrigado, foi um prazer, realmente uma aula. Márcio, muito obrigado por mais esse episódio. E a gente se vê no próximo Debate no Café. Até mais. Tchau, tchau.